O circuito está em regime permanente em t igual a 0 menos. Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que desde um tempo muito distante até imediatamente anterior ao tempo zero, esse circuito veio se modificando, mas em 0 menos, ou seja, imediatamente anterior a zero, ele está em regime permanente. O que é que isso já dá indício? De que todos os sinais de tensão e corrente já estão acomodados, eles já estão no seu estado estacionário. E o indutor, que vocês estão vendo, o indutor de 2 Henry, ele é simplesmente um curto. Ele é simplesmente um curto. O análogo contrário dele seria um capacitor ali no lugar dele e seria um circuito aberto. Então, um indutor em regime permanente, ou seja, com a corrente que o atravessa já completamente acomodada, ele é um curto-circuito. Ok? Aí, o que é que ele pede? Calcule I e V para t maior do que zero. E ele diz que no instante igual a zero, eu vou ter a abertura dessa chave aqui. Ó. Eu vou ter a abertura dessa chave em t igual a zero. Isso significa, então, me dá uma dica aí. Oh, desculpa, a abertura não, né? O fechamento dessa chave. Então, isso me indica que em t0 menos eu não tenho esse ramo aqui. Esse ramo aqui está em aberto, portanto, ele é simplesmente desprezível para a análise de circuito. Isso em 0 menos. Em 0, isso aqui fecha. E quando fecha, aí eu tenho outro tipo de consequência. E ele dá a resposta aqui, né? A corrente é 4 exponencial de menos 2t em amperes e a tensão menos 12 exponencial de menos 2t em volts. Beleza. Eu vou fazer aqui o desenvolvimento e vou chegar até o valor da corrente e vou sugerir de que vocês se incomodem com isso e resolvam a tensão. Eu vou dar dicas, mas eu não vou resolver a tensão. Eu quero que vocês resolvam. E vamos fazer isso aqui passo a passo, sem pressa. Vamos fazer passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou dividir essa análise em 2 instantes diferentes. Eu vou fazer a primeira parte para t 0 menos. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro t que eu vou trabalhar é o t igual a 0 menos. E para esse instante 0 menos, eu vou redesenhar esse circuito. Basta tirar esse ramo aqui e está tudo resolvido. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte de corrente em regime de corrente contínua de 5 amperes. Aí eu tenho um resistor de 12 ohms. Tenho um resistor aqui para o terra de 4 ohms e tenho uma tensão aqui a ser calculada, né? O indutor, eu vou deixar esses 2 pontos aqui para ficar bem claro, ele vira um curto e eu tenho aqui um resistor e assim eu fecho essa parte do circuito que é para o instante 0 menos. E aqui uma corrente, ó, uma corrente I. Então, beleza. Chave aberta, então circuito aberto, o ramo é desprezível. E como estamos em regime permanente, como ele fala, o circuito está em regime permanente em 0 menos, o indutor ele pode ser modelado simplesmente como sendo um curto-circuito. E o que é que nós vamos fazer aí? Pessoal, nós vamos analisar circuito como a gente já conhece. Veja que é um circuito muito simples, porque é um circuito meramente resistivo, com 2 malhazinhas bem tranquilas. Então, notem, eu tenho uma fonte de corrente aqui, vou distribuir uma corrente. Vou pelo método mais intuitivo, pessoal. Aqui essa fonte de corrente me dá o direito de colocar a corrente de malha já com um valor pré-definido. E aqui, obviamente, eu vou colocar uma corrente de malha com um valor I. Então, notem, a gente quer calcular V e I, ok? Para o T maior do que zero, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular aqui.
se eu for ler essa malha, a malha que tem a corrente I, porque a malha que tem a fonte de corrente, como a gente já sabe, a gente não lê, porque não sabe, né, a gente não sabe qual a tensão em cima da fonte de corrente, então eu vou ler simplesmente essa malha que tem a corrente I. Alguém pode ficar surpreso, poxa, mas e o 12 ohms? Cara, o 12 ohms eu não vou ler, porque eu não tenho como ler a malha que tem uma fonte de corrente pelo método das malhas, tá? Para isso, e para facilitar a nossa vida, eu vou colocar aqui a polarização, mesmo não usando 12 volts, vou colocar a polarização. Vou colocar a polarização aqui em cima do 4 ohms. Vou colocar a polarização ou a polaridade em cima do 4 ohms, em cima do 1 ohm, devido à corrente I. E vou ler a única malha. Então, vamos lá. Vou começar aqui, bom, eu posso começar por cima, por baixo, tanto faz. Eu vou começar, ó, eu vou ler no sentido da corrente I, pegando pela saída dos componentes. Então eu vou fazer assim, ó, corrente de 5 amperes vezes o resistor de 4, menos a corrente I vezes o resistor de 4, menos a corrente I vezes o resistor de 1, e isso é igual a zero. Então, eu li essa malha aqui, uma malha bem simples. Ah, Luiz, eu quero fazer pelo divisor de corrente. Cara, fica à vontade, você pode fazer pelo divisor de corrente e vai dar a mesma coisa. Porque você tem ali um circuito onde você tem 4 em paralelo com 1. Então, para calcular, por exemplo, essa corrente I, eu poderia fazer 4 dividido pela soma, que é 5, vezes a corrente de 5 amperes. Eu poderia fazer isso, vai dar o mesmo valor, só que eu escolhi fazer por malhas, ok? Então aqui, ó, eu tenho menos 5 vezes a corrente I igual a menos 20. Vou botar assim, ó, menos 5 vezes 4. Já corto menos 5 com menos 5 e chego que a corrente I é de 4 amperes. Beleza. Calculei a corrente I e eu vou querer falar um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho. Só que eu também vou calcular a tensão V. Então veja, a tensão V ela seria o seguinte, o resistor de 4 multiplicando a diferença de 5 amperes menos I. Por quê? Porque veja que entre a corrente de 5 amperes e a corrente I, quem oferece a mesma polaridade da tensão V é a corrente de 5 amperes. Então eu vou fazer 5 menos I vezes o resistor. Então eu tenho aqui que V é igual a I é 4. Então 5 menos 4 é 1. 1 vezes 4, 4 volts. E é aqui que eu vou fazer um ponto de parada para a gente entender o que é que a gente está fazendo. Nós estamos em 0 menos. Portanto, essa corrente, quando eu falo corrente I, essa corrente I é o valor da corrente I em 0 menos, que é 4 amperes. E o valor dessa tensão também é o valor da tensão em 0 menos, que é 4 volts. Só que veja o seguinte, a corrente I está atravessando o indutor e a tensão está em cima de um resistor. O resistor ele não é um elemento que se opõe à variação de tensão. A variação de tensão em cima do resistor, para o resistor, é desprezível. Ele não consegue segurar o valor da tensão. Por quê? Porque as relações de tensão e resistência se dão simplesmente por uma equação linear. Uma equação linear. E a equação da corrente, a dependência ou a relação da corrente com o indutor, com a indutância, não se dá por uma equação linear, e sim por uma equação diferencial. Então, conforme a gente falou na aula passada, o indutor ele é um inibidor de variação de corrente. Portanto, o valor da corrente I em 0 menos pode muito bem ser associada ao valor dessa corrente no instante zero e ao valor dessa corrente em 0 mais. Nesses 3 instantes, 0 menos, 0 e 0 mais, ou seja, 0 menos o instante imediatamente anterior ao zero. E o 0 mais o instante imediatamente posterior ao zero, eu posso considerar o valor da corrente como sendo 4 amperes sem medo de ser feliz. A gente diz até teorema da continuidade. Então,
a corrente obedece ao princípio ou teorema da continuidade quando ela está sobre o indutor. E a tensão só obedece ao mesmo princípio quando ela está submetida aos terminais de um capacitor, que não é o nosso caso. Portanto, eu não posso considerar o valor dessa tensão em 0- igual à tensão sobre o resistor no instante zero, nem sobre o resistor no instante 0+. Por quê? Porque o resistor não tem a capacidade de frear a variação de tensão. Então eu pergunto a vocês, pessoal, isso ficou claro? Que esse valor de tensão eu vou simplesmente jogar fora, porque ele não me diz nada a respeito daquilo que o problema pede, porque o problema pede o V para t maior do que zero. E eu calculei o V para 0-, ou seja, um instante anterior ao zero. Portanto, esse valor não será considerado em nenhuma outra conta. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, É. o cálculo que você fez, considerando o tempo 0-, a gente nem precisava fazer porque não vai ser útil. Nem precisava fazer, exatamente, Gabriel. Nem precisava fazer porque ele não obedece a um princípio que esse valor seja somado, subtraído, mantido para outro instante. Então é como se ele fosse um valor volátil em cima do resistor. Se eu tivesse um capacitor ali, não. Se eu tivesse um capacitor, o V de 0 menos é igual ao V de 0, que é igual ao V de 0+. Beleza? Só que o resistor ele não é, um componente armazenador de energia. Portanto, a relação dele com a tensão é uma relação muito volátil, uma relação linear. Mas então, se tivesse um capacitor, seria um valor útil. Sim, com certeza absoluta. Com certeza Não, absoluta. então, a corrente que a gente calculou, que está passando isso no indutor, ela é útil para a gente? Sim. Por quê? Porque ela se mantém igual. Tá vendo aqui, ó? Ela se mantém igual. Quando eu falo I de 0+, 0+ é maior do que zero. E como eu quero a corrente para maior do que zero, essa corrente é útil. Essa corrente é útil. Beleza? Professor, então... Não entendi. Como? Não foi útil para achar essa Sim, corrente. sim. É que eu quis calcular a tensão para chamar a atenção disso. Certo? Para vocês entenderem que eu não necessitaria calcular essa tensão, porque essa tensão eu não vou levar para frente. Beleza? Mas eu fiz para chamar a atenção. Por que eu considero o I0- e não vou considerar o V0-? Por esses motivos que eu apresentei. Pode falar, Matheus. Então, só é válido porque tem o indutor. Se não tivesse o indutor no circuito, essa corrente também não seria válida. Essa corrente também seria inútil. Beleza? Até aí, pessoal, sossegado? Beleza? Porque agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer análise para 0+. Então, notem. A gente vai... Na verdade, a gente vai fazer para t igual a zero. E aí a gente sabe que o valor da corrente permanece o mesmo. Ok? Em 0 e em 0+, o valor da corrente será de 4 amperes. Ok? Só que a gente vai ter uma mudança significativa no circuito. Por quê? Porque a gente vai fechar uma malha a mais do circuito. E isso vai ter uma consequência. Ok? Então, vamos partir aqui para o instante. Então, vamos colocar aqui, esse instante aqui vai ser um instante t igual a zero. T igual a zero. Então, o que é que vai acontecer no t igual a zero? Bom, o que vai acontecer é que eu vou fechar essa malha aqui, ó. Então, deixa eu caprichar aqui no traço. Eu estou fechando essa malha aqui, tá vendo? Ó? Eu estou fechando essa malha, ok? E isso tem uma consequência, tá? Qual a consequência? Bom, a consequência direta é que essa corrente de 5 amperes ela vai morrer aqui, ó.
Ah, mas por que ela não vai para o outro lado? Poxa, o caminho da corrente é o caminho da menor resistência. A menor resistência é o curto. Então, essa corrente de 5 amperes vai morrer aqui. Tá, então eu não tenho tensão? Tenho. Por quê? Lembra que a gente está em zero. E em zero eu tenho corrente. Porque a corrente sobre o indutor é 4 amperes no instante igual a zero. Ok? No instante igual a zero. Essa corrente permanece igual. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar aqui duas correntes, porque eu tenho duas malhas. Então, vou resolver pelo método das malhas, tá? Vou chamar essa corrente aqui de I1. Vou chamar essa corrente aqui de I, tá? Que é a corrente I aqui, ó. Então eu posso dizer que a corrente de malha aqui é igual a I. E vou fazer a análise que a gente sabe fazer. Vou fazer a análise que a gente já sabe fazer aqui. Por exemplo, se a gente for analisar aqui por malha, né? Por malha, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Essa corrente I, aliás, até vou fazer aqui, vamos fazer aqui uma coisa para sair um pouco das malhas e a gente revisar outro aspecto. Essa corrente I, ela vai vir e vai chegar nesse nó aqui, ó. Então eu tenho a corrente I. Chegando nesse nó, ela vai se dividir. Parte dela, eu vou colocar noutra cor aqui de propósito, né, pessoal? Parte dela virá atravessar aqui o 12, que eu vou chamar aqui de I2, e parte dela virá passar aqui em cima do resistor de 4 ohms, que eu vou chamar aqui de I1. Beleza? Então eu estou fazendo a análise aqui por nós. Tá? Agora, quem é essa corrente I? Bom, essa corrente I é parte dessa corrente I. Agora, cuidado com isso, pessoal. Quando eu tenho um curto, esse 4 ohms está em paralelo com 12, tá vendo? Porque quando a corrente I chega nesse nó, ela se divide em duas partes. Essa fonte de corrente ela está isolada, porque ela está morrendo nessa malha aqui, ela não passa para o lado de cá, por causa do curto. Tá? Da mesma forma que essa corrente 2 não passa para cima dessa fonte de corrente. Por quê? Porque ela vai passar por cima do curto. Ou seja, 4 está em paralelo com 12. Então já deixa até eu anotar isso aqui para a gente não esquecer. A gente tem que lembrar aqui que 4 ohms está em paralelo com 12, ok? E por isso eu vou ter essa divisão de corrente aqui. Então, a corrente que está passando sobre o 4, como é que eu calculo essa corrente? Então vamos lá. Como é que eu calculo a corrente I1? Ela é 12, então 12, dividido pela soma, então 12 dividido por 16, vezes a corrente I. Tá vendo? Vezes a corrente I. Beleza. Ok, e quem é V? Então, quem é V? V é 4 vezes I1, ou melhor, menos 4 vezes I1. Por que menos? Porque I1 está polarizando o resistor de 4 com uma polaridade que é reversa à polaridade de V, tá vendo? Ó? Mais embaixo, menos em cima, enquanto o V é mais em cima e menos embaixo. Então, por isso que vai levar o sinal menos aqui. Ok? I1. Agora, quem é I1? I1 depende de I. Então, vamos trazer aqui. Então, V é igual a menos 4, que multiplica 12 sobre 16, I. Beleza? Então, temos isso aqui. Bom, dá para fazer umas simplificações aqui, né? 4 com 16, aqui fica 4, aqui fica 1. Aí 4 com 12, aqui fica 3, aqui fica 1. Então, V é igual a menos 3i. Beleza. Menos 3i. Então, veja que eu coloquei a tensão V em função da corrente que atravessa o indutor, cujo valor inicial é 4. Porque a gente sabe, o que é que a gente já sabe? Que I de 0 é igual a 4 amperes.
4 amperes. Só que eu não quero saber o valor de V em 0. Ó, eu não quero saber esse valor aqui, V em 0. Por quê? Porque ele não quer para t igual a 0. Ele quer para t maior do que 0. É aí onde entra a questão toda. Aliás, eu disse que não ia calcular V, né, pessoal? E não resisti, né? Então, ó, ele quer para t maior do que 0. Então, aqui a gente vai ter que usar a inteligência, tá? É aqui onde tem, pessoal, assim, a maior capacidade da gente de entendimento e sapiência tá exatamente aqui, ó. Então, vamos lá. Nós sabemos que uma corrente que atravessa um indutor, ela tem um formato já de... como é que é o formato da solução da equação diferencial. A gente já sabe como é, isso é dado na aula passada. Então, esse formato aqui é o seguinte. Então, esse I de T, que é o I que atravessa o indutor, então eu poderia até colocar IL aqui, mas não vou fazer isso. Ele é I de 0 menos exponencial de menos 1 sobre tal, que é a constante de tempo do circuito, T. A gente sabe da aula passada que isso aqui é válido. Veja, o I de 0 menos eu já tenho. O que eu ainda não tenho é o tal, que é a constante de tempo desse circuito aqui. Então eu preciso da constante de tempo. Sem ela, eu não consigo dar esse formato. Porque, por enquanto, a única coisa que eu tenho é o I de 0 menos. E veja que eu estou tratando o I de T. Ainda não estou tratando o V de T. Ah, e já deixa eu colocar aqui uma coisa também. Aqui eu já estou fazendo para T maior do que 0. Porque em T igual a 0, eu sei que o I é igual a 4 amperes. Então, isso aqui não vai dizer mais nada para mim. Tá? Beleza, então eu estou aqui nesse ponto. Então, a gente tem que definir quem é a constante de tempo. Como é que a gente faz para definir a constante de tempo? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Com o circuito dessa forma, né, do jeito que ele está aqui, eu vou definir a minha resistência equivalente. Para eu chegar no tal, eu preciso da resistência equivalente. Tanto se o circuito for RC, como se ele for RL, a gente sabe que existe a constante de tempo. Como é que eu calculo a resistência equivalente? Eu olho qual a resistência do circuito nos terminais do indutor. Então, se vocês repararem, do indutor, eu olhando para o circuito, eu tenho o resistor de 1 ohm em série com o paralelo entre 12 e 4. Ó. Se eu fizesse esse caminho aqui, ó, do indutor para dentro do circuito, eu vejo exatamente isso. É como se fosse o percurso dessa corrente I. Eu passo primeiro pelo 1 ohm, chego nesse nó onde eu vou encarar o paralelo de 12 com 4. Beleza, então a resistência equivalente vai ser 1 mais 12 em paralelo com 4. Tá, então basta a gente calcular o 12 em paralelo com 4, que está meio caminho andado, né? Mais de meio caminho andado. Então aqui vai ficar 12 vezes 4, dividido por 12 mais 4, que dá 16. Então a gente pode fazer umas simplificações aqui. Isso aqui dá 4, corta aqui. Isso aqui dá 3. Então a gente tem que a resistência equivalente é igual a 4 ohms. Então temos aí a nossa resistência equivalente. Agora, o que é o tal para um circuito resistivo indutivo? Um circuito RL. Então vamos lá. No circuito RC, o tal é R vezes C. No circuito RL, o tal é L sobre R. Então, ó, o L que a gente tem é 2 ohms, 2 Henry. E se tivéssemos mais indutores, nós teríamos que procurar a indutância equivalente. A associação de indutâncias segue a mesma lógica que a dos resistores, as das resistências. Em série soma, em paralelo faz produto pela soma. 2 a 2, tá? No capacitor é que é diferente, né? No capacitor, a lógica de calcular uma capacitância equivalente é a série
você faz igualzinho o paralelo na resistência. E o paralelo no capacitor, você faz igualzinho a série na resistência, tá? Então, a nossa constante de tempo aqui vai dar 2 Henry dividido por 4 ohms. Então, eu tenho aqui meio segundo de constante de tempo. E lembrando que no sistema internacional, sempre Henry dividido por ohm é segundo. Faraday vezes ohm também é segundo. Se eu estiver trabalhando com submúltiplos, aí eu tenho que fazer a questão da conversão com notação científica para poder chegar nesse tipo de relação que eu acabei de falar. Então eu vou só colocar aqui por desencargo de consciência, tá? Então a gente tem assim, ó, uma constante de tempo onde você faz Henry sobre ohm, essa constante de tempo está em segundos. Numa constante de tempo onde você faz Faraday vezes ohm, você também está em segundos, ok? Então seguindo aqui o sistema internacional. Bom, a gente já tem o tal, a gente já tem a constante de tempo. Agora a gente tem tudo para a corrente. Ó. Então, o I de T é igual a I de 0 menos, que é 4 amperes, vezes a exponencial de menos 1 sobre tal. Bom, se tal é meio, então isso aqui vai ficar 2, menos 2T em amperes. Então, a forma da corrente é essa, 4 exponencial de menos 2T. E aqui a gente pode fazer um checkpoint, né? A gente pode fazer uma checagem. Se esse tempo for zero, exponencial de zero é 1, 1 vezes 4 é 4 amperes, o que bate com aquilo que a gente fez. Porque no tempo zero, a corrente era 4 amperes. Agora, no tempo tendendo a infinito, ou seja, eu vou ficar com exponencial de menos infinito, isso aqui tende a zero. E 0 vezes 4 é zero. O que faz todo sentido, porque notem, no instante t para maior do que zero, o circuito permanece assim, porque ele não fala que em determinado instante, outro instante, essa chave abra de novo. Ele não fala isso. Portanto, ela vai ficar indefinidamente fechada. E infinitamente fechada, essa corrente de 5 amperes não alimenta o restante do circuito. Ela fica aprisionada nessa malha. Portanto, em cima do indutor eu não vou ter corrente. A corrente vai ser zero. Quando o tempo tende a infinito. Então, esse checkpoint é interessante porque tem uma lógica. Agora, vamos aqui para a tensão, V de T. Nós vimos que a relação é de menos 3i. Ah, mas essa relação é só para o tempo igual a zero? Não, essa relação é para sempre. Porque, como eu falei, com o t igual a zero a chave fecha e a gente vai ficar com esse circuito aqui para sempre. Então, a relação é de menos 3i. Se a corrente é de 4 exponencial de menos 2t, a tensão, então, vai ser de menos 12 exponencial de menos 2t em volts. Então, a gente tem esses dois valores, ó, batendo aqui com o gabarito da questão, tá? 4 exponencial de menos 2t em amperes e menos 12 exponencial de menos 2t em volts. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí?